A vida na boleia de um caminhão molda o homem. É o que costumo dizer quando me perguntam como aguento passar dias sozinho na estrada, enfrentando sol e chuva, poeira e lama. Aos 62 anos, já não conto mais as noites que dormi com a cabeça encostada no volante ou o número de estradas que percorri de norte a sul do Brasil. A PA 287, entretanto, sempre foi uma exceção. Naquela noite eu transportava uma carga urgente para a redenção. Madeira de lei, daquelas que não se pode atrasar. O cliente pagava bem e o trabalho era simples, mas havia um porém. Teria de cruzar a rodovia durante a madrugada. Dizem que a PA 287 é traiçoeira. Cortando um trecho denso de mata, ela parecia se alongar para sempre, com poucos sinais de vida além do zumbido constante de insetos e o eco distante de animais noturnos. Enquanto ajustava os faróis e verificava a pressão dos pneus no pátio de um posto, lembrei das histórias que os colegas contavam sobre a estrada, aparições, luzes estranhas, caminhoneiros que nunca chegaram ao destino. Coisas de gente supersticiosa, pensei. No entanto, não pude evitar um calafrio ao lembrar de como insistiam que naquela estrada era melhor não parar, não olhar para trás. O silêncio aumentava conforme avançava pela rodovia. A mata parecia se curvar sobre a estrada, bloqueando qualquer vestígio de luz das estrelas. As luzes do meu caminhão iluminavam apenas alguns metros à frente, deixando o restante em completa escuridão. A cada curva, o motor do caminhão ecoava como se algo invisível o acompanhasse. Confiava na minha experiência para manter a calma, mas naquela noite o ar estava diferente, pesado. Era como se a estrada inteira esperasse por algo. O ponteiro do velocímetro marcava 80 km/h e o ronco constante do motor era meu único companheiro naquela estrada deserta. A PA 287 parecia se estender infinitamente, com a vegetação densa formando um túnel de sombras ao redor. Às vezes, o vento agitava os galhos das árvores, criando silhuetas que pareciam se mover à beira da estrada. Eu ignorava. Imagens assim são comuns para quem passa tanto tempo dirigindo à noite. Foi quando percebi luzes ao longe piscando entre os troncos das árvores. Meu primeiro pensamento foi de alívio. Outro caminhoneiro, talvez. Alguém na mesma luta que eu, tentando chegar ao destino. A ideia de companhia, mesmo que à distância, sempre trazia certo conforto, mas logo a sensação desapareceu. Os faróis permaneciam no mesmo lugar, como se estivessem parados, mas piscavam de maneira estranha, irregular. Não parecia sinal de ultrapassagem, nem os típicos avisos de perigo. Ajustei o rádio para tentar contato, mas a frequência estava tomada por uma estática intensa, como o som de chuva forte batendo em metal. Tentei manter a concentração e ignorei a estranheza. Talvez fosse apenas uma máquina quebrada, estacionada em algum ponto fora do meu alcance. Acelerei para me afastar mais rapidamente, mas as luzes continuaram visíveis. Não importava quanto eu avançava, elas permaneciam na mesma distância, sempre piscando no mesmo ritmo desconexo. Meu peito começou a apertar. A ausência de tráfego era desconcertante. Mesmo na madrugada, eu esperava cruzar com algum veículo, mas não havia ninguém. Só eu, a estrada e aquelas luzes. Era como se o próprio asfalto estivesse vivo, brincando com a minha percepção. Fiz o possível para ignorar o desconforto, mas algo me dizia que aquela viagem ainda estava longe de terminar em paz. As luzes que antes pareciam distantes começaram a surgir no retrovisor. Primeiro, era só um brilho fraco,
algo que poderia ser reflexo ou imaginação. Mas, conforme os minutos passavam, tornaram-se mais nítidas. 2 pontos brancos, piscando como faróis desajustados, estavam ali. Eu olhava para trás, tentando enxergar o que vinha na minha direção, mas a estrada permanecia vazia. Nenhum ruído de motor, nenhuma sombra projetada. Apenas aquelas luzes flutuando como olhos atentos. De repente, os faróis desapareceram. Não piscaram, não diminuíram de intensidade. Sumiram como se nunca tivessem existido. Meu caminhão, no entanto, reagiu. Uma vibração estranha percorreu a cabine, um tremor surdo que subia pelos pedais e fazia o volante parecer mais pesado. Era como se alguma coisa invisível estivesse ao meu redor, pressionando o chassi. Reduzi a velocidade e parei no acostamento. Não era seguro, eu sabia. Mas a sensação de ser observado dentro do veículo era insuportável. Desliguei o motor e desci. O ar estava gelado, diferente do calor abafado que predominava minutos antes. Ao redor, a mata parecia ainda mais escura, como se absorvesse qualquer luz dos faróis. Enquanto circulava a cabine, ouvi o som de passos. Eram pesados, lentos, como botas esmagando o cascalho. Fiquei imóvel, esperando ver alguém surgir das sombras, mas não havia nada. Nenhuma forma humana, nenhum animal. Apenas o som, vindo de todas as direções, como se o próprio chão estivesse vivo. Meu olhar se voltou para a mata ao lado da estrada. Entre os galhos percebi algo se mexendo. Eram sombras alongadas, irregulares, que pareciam dançar ao sabor de uma brisa inexistente. Não tive coragem de me aproximar. Subi de volta ao caminhão, fechei a porta com força e liguei o motor. Aquela estrada não era lugar para estar parado. Com o motor rugindo novamente, deixei para trás o trecho onde as sombras dançavam. Minha mente tentava racionalizar o que acabara de presenciar, mas o desconforto persistia. O rádio ainda chiava estática e a estrada continuava deserta. O relógio no painel marcava quase 3 da manhã, quando avistei uma luz tênue à frente. Era um posto improvisado com uma cabine velha e um letreiro enferrujado, pendurado em um poste inclinado. Parecia abandonado, mas uma figura magra e curvada surgiu da escuridão. Era um homem idoso, com roupas desbotadas e um boné surrado, que me fez sinal para parar. Hesitei, mas algo na expressão dele parecia urgente. Desci do caminhão ainda desconfiado. O velho me cumprimentou com um olhar cansado e começou a falar sem rodeios. Ele conhecia aquelas luzes. Disse que muitos caminhoneiros já tinham visto os faróis na PE 287 antes de desaparecerem ou acabarem em acidentes inexplicáveis. Há algo na floresta, ele disse, apontando para as árvores que pareciam vigiar a estrada. Algo que gosta de quem viaja sozinho. Não sei o que é, mas já vi gente perder a cabeça por causa disso. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele colocou uma mão firme no meu ombro. Seja lá o que aconteça, não responda se te chamarem pelo nome. Eles sabem. Sem esperar resposta, o velho voltou para a sombra do posto. Subi no caminhão com o coração pesado e a certeza de que ele não estava apenas contando histórias. A estrada parecia mais longa do que deveria ser. A mata ao redor se adensava, tornando-se um manto escuro e impenetrável. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do motor e pelo ruído baixo dos pneus no asfalto. Apesar disso, uma inquietação crescia dentro de mim, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que ouvi: Pedro. Meu nome veio de dentro da cabine,
num sussurro rouco que parecia arranhar meus ouvidos. Olhei para o rádio, mas ele estava desligado. Balancei a cabeça tentando afastar a sensação. Era só cansaço, eu me dizia. Mas o chamado voltou, desta vez mais forte. Pedro. A voz era minha. Não havia dúvida. O tom, a cadência, até mesmo o leve sotaque eram idênticos. Um calafrio percorreu minha espinha. Meus dedos se apertaram no volante e tentei ignorar. Concentrei-me na estrada, mas o som ecoava pela cabine, vindo de todos os lados, como se alguém estivesse sentado ali comigo. Pedro. Não aguentei. Olhei pelo retrovisor, esperando ver o vazio de sempre. Mas não estava vazio. Um caminhão seguia atrás de mim, idêntico ao meu. A carroceria tinha marcas profundas de ferrugem, os faróis eram opacos e piscavam como olhos moribundos. Ele estava tão próximo que parecia fundir-se à minha sombra. O que quer que fosse, não era um caminhão comum, e não era algo deste mundo. A estrada desapareceu em uma curva apertada, e foi então que o vi. O caminhão estava à minha frente, ocupando toda a pista. Seus faróis piscavam em ritmos erráticos, iluminando a mata ao redor como relâmpagos fracos. A carroceria parecia deformada, com marcas de ferrugem que pulsavam como feridas vivas. Era como se o veículo tivesse saído de algum lugar onde o tempo não existia. Pisei no freio, mas não o suficiente para parar completamente. Tentei manobrar para o acostamento, mas o caminhão fantasma se moveu junto, bloqueando minha passagem. Era impossível. Ele se antecipava aos meus movimentos, como se soubesse exatamente o que eu faria. O suor escorria pelo meu rosto enquanto apertava o volante. Uma decisão precisava ser tomada, mas nenhuma parecia segura. Finalmente, em um impulso de desespero, desliguei o motor e desci. O ar estava denso, frio, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Eu ouvi os passos novamente, lentos e pesados, mas desta vez não vieram do vazio. Uma figura escura emergiu à frente do caminhão fantasma. Era um vulto humanoide, vago, como uma sombra encarnada. Apesar da ausência de traços claros, senti seus olhos cravados em mim. O braço da figura se ergueu lentamente, estendendo a mão em minha direção. Por um instante minhas pernas pareciam paralisadas, mas as palavras do velho caminhoneiro ecoaram na minha mente. Não responda, não interaja. Dei um passo para trás, negando qualquer aproximação. A figura hesitou e a estrada ficou ainda mais escura. O pânico me consumia, mas a lógica me puxou de volta. Voltei rapidamente para o caminhão, sem olhar para trás. O motor rugiu com força e acelerei como nunca antes, ignorando os faróis que piscavam ao longe. As luzes do caminhão fantasma começaram a desaparecer à medida que eu ganhava distância. A sensação de que algo me perseguia diminuiu até sumir por completo. E, por um breve momento, a estrada voltou a parecer normal. A viagem até Redenção foi silenciosa. Eu mantive o foco na estrada, sem desviar o olhar dos faróis à frente. Quando finalmente cheguei ao meu destino, o alívio foi imediato. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de vazio tomou conta de mim. Olhei para a noite, ainda inquieto. Não havia mais sinais do que havia acontecido, mas eu sabia que não poderia esquecer. Algo naquele trecho de estrada guardava mistérios que eu preferia não entender. O velho caminhoneiro tinha razão. Às vezes, a estrada não é apenas uma rota de asfalto. Ela esconde algo, um aviso, uma força invisível. A experiência me ensinou a lição mais dura. Nunca mais dirigirei sozinho por ali à noite. A escolha de não interagir pode ter sido o que me salvou.
A estrada se estendia diante de mim, sem fim, como uma serpente solitária que cortava o vasto Pantanal. Estava em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, em 1996. E o silêncio parecia eterno, quebrado apenas pelo som do motor do caminhão que eu dirigia. Já passavam das 6 da tarde e o sol desaparecia lentamente por trás das árvores, dando lugar a uma noite escura e silenciosa. Uma névoa espessa começava a se formar, tornando a visão mais difícil, como se o mundo estivesse se dissolvendo em um manto de mistério. Eu era caminhoneiro há anos, e nada me assustava mais do que uma estrada vazia como aquela. Só o barulho das rodas e o farol cortando a escuridão. Mas, naquele fim de tarde, algo parecia diferente. A estrada estava mais isolada do que o normal. O rádio, sempre ligado, não transmitia nada além de estática. Isso, por si só, já me dava uma sensação estranha, mas continuei, sem pensar muito, esperando chegar logo à próxima cidade. Foi então que vi, no acostamento, uma carreta parada, as luzes ainda acesas, mas o caminhão parecia ter parado por algo mais grave. Um homem, de capa suja, estava acenando desesperadamente. O seu gesto parecia urgente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo no ar naquele momento me incomodou. A pressão no peito aumentou. A estrada estava vazia e a neblina começava a cobrir o caminho à minha frente, como se quisesse me engolir. Decidi parar. Não sabia por quê, mas algo me forçou a fazer isso. Quando parei ao lado da carreta, o motorista, em um gesto apressado, apontou para o interior da mata, sem dizer uma palavra. Só então percebi que algo estava muito errado. A sensação de desconforto tomou conta de mim, mas, ainda assim, não sabia o que me esperava. Desci do caminhão, o ar quente e úmido do Pantanal me envolvendo enquanto a neblina aumentava. O barulho dos meus passos parecia abafado pelo som distante do vento que começava a soprar. E uma sensação estranha, quase palpável, me envolvia. O motorista da carreta estava parado ao lado, apontando sem dizer uma palavra, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas ele nada mais fez, permanecendo imóvel e olhando para o interior da mata. A luz dos faróis do meu caminhão iluminava a cena, mas a neblina logo começou a engolir a estrada, deixando tudo mais turvo. A cabine do caminhão estava vazia. O banco estava em um ângulo estranho, como se alguém tivesse saído de repente. As portas estavam abertas, e o interior, vazio, parecia desordenado. O cheiro de óleo e fumaça impregnava o ar. Não havia sinal do motorista em lugar algum. Eu me aproximei com cautela, tentando processar o que estava vendo, tentando entender o que havia acontecido. Onde ele estava? Como poderia ter saído tão rapidamente? O vazio dentro da cabine parecia mais inquietante do que qualquer explicação lógica que eu pudesse tentar oferecer. Olhei ao redor e vi marcas na terra, profundas, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado dali. As marcas formavam um caminho que se estendia pela beira da estrada em direção à mata. As linhas estavam distorcidas, com partes da terra desenterradas, como se o veículo tivesse sido puxado por alguma força invisível. Meus olhos se fixaram nas marcas, mas algo em mim tentava não acreditar no que via. Uma sensação de pânico começou a me envolver, mas eu tentava manter a calma. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. Senti o vento mais forte agora, e a neblina engoliu a estrada completamente. Eu estava sozinho,
no meio de um mistério que começava a me consumir. As marcas na terra me atraíam, como se eu fosse incapaz de resistir a elas. Fui em direção à beira da estrada, onde as linhas de arrasto estavam mais profundas. Cada passo que dava parecia ecoar mais alto na minha mente, mas o silêncio da noite era absoluto. As árvores ao redor estavam caladas, como se o mundo tivesse parado, esperando algo acontecer. As marcas seguiam em direção à mata, como se algo tivesse arrastado o caminhão para longe da estrada. Eu me agachei e passei a examinar mais de perto. O terreno estava irregular, com partes da terra remexidas e a vegetação destruída, mas o caminho não seguia de forma reta. As marcas se espalhavam, curvando-se de maneira estranha, como se algo tivesse sido puxado em todas as direções. O medo começou a crescer dentro de mim, e uma sensação indescritível se apoderou de meus pensamentos. O que poderia ter causado aquilo? Fui adentrando um pouco mais na mata, os passos se tornando mais cuidadosos. Encontrei algumas pegadas, mas tão rasas que poderiam ser confundidas com simples marcas do vento. Segui mais adentro, mas logo elas desapareceram, sem deixar vestígios. Eu olhei ao redor, tentando encontrar qualquer pista, algo que me desse uma explicação. Mas a mata estava densa e silenciosa. Não havia rastros. Não havia nada. Uma sensação de insegurança tomou conta de mim, e a neblina se espalhou ainda mais, como se o próprio ambiente estivesse me engolindo. Perguntei a mim mesmo o que estava acontecendo, mas a resposta parecia sempre escapar, como se algo ou alguém quisesse manter esse mistério intocado. No dia seguinte, a neblina ainda pairava sobre a estrada, como se a noite anterior tivesse deixado um rastro invisível. Decidi parar em uma fazenda próxima, na esperança de encontrar alguma resposta para o que havia acontecido. O fazendeiro que me atendeu tinha um olhar cansado, mas algo na sua expressão me fez pensar que ele sabia mais do que estava disposto a dizer. Ficamos conversando sobre a estrada e, após algum tempo, ele mencionou algo que me fez gelar por dentro. Aqui no Pantanal tem umas coisas que a gente prefere não mexer, disse ele, como se as palavras tivessem peso. A estrada, especialmente perto da mata, não é um lugar comum. Já ouviu falar das criaturas da neblina? Eu neguei com a cabeça, mas ele não pareceu surpreso. Dizem que algumas noites, quando a neblina está densa, tem uma força estranha que arrasta caminhões e até pessoas para dentro da floresta. Nada de bom sai dessas histórias. Acreditam que é uma entidade, algo que mora no coração do Pantanal e se alimenta do medo. Ela puxa os veículos e os homens, leva para dentro da mata e nunca mais se sabe o que acontece com eles. O homem se calou por um momento, observando minhas reações. Eu tentei desconsiderar o que ele dizia, forçando uma risada, como se aquilo fosse apenas mais uma superstição local. No entanto, o olhar sério do fazendeiro me fez hesitar. Eu já começava a me sentir incomodado, mas ainda acreditava que devia haver uma explicação mais lógica. O dia passou, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. A história do fazendeiro ainda ecoava na minha mente, mas a curiosidade e a necessidade de entender o que acontecera na noite anterior começaram a dominar meu pensamento. Eu não podia simplesmente ignorar. Decidi que retornaria à estrada. Não importava o que me aguardava. Algo dentro de mim sentia que precisava voltar. A estrada estava deserta quando retornei, com o sol já baixo no horizonte. A neblina mais uma vez começava a se formar,
cobrindo o caminho com uma espessa cortina branca. Não sei se foi a sensação de déjà vu ou a inquietação crescente, mas a estrada parecia ainda mais sinistra do que da primeira vez. Eu conduzia o caminhão devagar, observando atentamente tudo ao redor. À medida que me aproximava da área onde a carreta havia parado, um calafrio percorreu minha espinha. A sensação de estar sendo observado cresceu. Não havia ninguém por ali, mas o silêncio parecia mais denso, como se o próprio ambiente estivesse em espera. Olhei para o lado e vi as marcas no chão ainda visíveis, mesmo com o tempo que havia passado. O caminho se estendia pela beira da estrada, levando para a mata. Foi quando, de repente, uma sensação forte me tomou. Algo me atraía para aquele mesmo caminho. Eu não conseguia explicar, mas meu corpo parecia ser puxado para a beira da estrada, como se uma força invisível me conduzia. A neblina estava mais espessa agora, quase impenetrável. A sensação de que algo estava lá, observando e esperando, era palpável. O medo, que antes estava apenas latente, agora se tornava uma presença constante. Eu estava sendo chamado. Mas por quem ou o quê? Segui pelas marcas na terra, a neblina agora tão espessa que mal conseguia enxergar à minha frente. Cada passo que dava parecia mais pesado e o ar parecia se condensar ao meu redor. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada movimento. Meu coração batia forte e o medo, agora palpável, não me deixava raciocinar com clareza. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender, me impelia a continuar. Cheguei a uma clareira e lá, à minha frente, estava a carreta novamente. Só que agora, ela estava completamente destruída. O que antes parecia uma simples carreta parada na beira da estrada, agora estava amassada e retorcida, como se tivesse sido esmagada por algo gigantesco. O metal estava entortado, as rodas quebradas, e o motor parecia ter sido arrancado com força bruta. O silêncio era absoluto, mas uma sensação de presságio pairava no ar. Eu não estava mais sozinho. Algo estava ali comigo. Foi então que vi. Entre as árvores, uma figura sombria apareceu, como se saísse diretamente da neblina. A presença era esmagadora e eu não conseguia desviar os olhos. Era uma forma alta, indistinta, mas havia algo profundamente errado nela. Sua sombra se movia com uma fluidez quase sobrenatural, e seus olhos, se é que poderia chamá-los assim, pareciam brilhar com uma luz vermelha, como se a própria escuridão tivesse vida. Foi quando tudo fez sentido. As histórias que os moradores contavam eram verdadeiras. Eu havia encontrado o que arrastava os caminhões para dentro da floresta. E agora, a mesma força estava atrás de mim. A figura sombria avançou na minha direção, e o pânico tomou conta de mim. Meu corpo não respondia, mas de algum modo comecei a correr, sem olhar para trás. O som das folhas se quebrando sob meus pés era abafado pela neblina, e eu sabia que estava sendo seguido. Cada passo era um esforço, mas a adrenalina me manteve em movimento. Finalmente, ao alcançar a estrada, olhei para trás, mas a presença já não estava mais lá. Cheguei de volta à cidade sem fôlego, o terror ainda estampado em meu rosto. A visão da carreta destruída e a figura sombria ficaram gravadas em minha mente. Eu agora sabia que o Pantanal guardava segredos que nenhum homem deveria ousar desvendar. Refletindo sobre tudo o que vi, entendi que o mal da estrada não podia ser ignorado. As lendas eram reais, e as histórias contadas pelos moradores não eram simples superstições.
Nunca mais voltarei àquela estrada, especialmente em noites de neblina. O que vi naquela mata me mudou para sempre. E agora, o medo é uma presença constante em minha vida. A estrada se estendia à minha frente, deserta e silenciosa, como sempre. A BR-146, que corta o interior de Minas Gerais, é conhecida por sua calmaria, mas quem já a percorreu sabe que essa tranquilidade esconde segredos. Desde 2003, sigo sozinha por essas estradas. Minha única companhia é o som constante do motor e o farol que ilumina apenas um pedaço do caminho à minha frente. Não é muito diferente do que vivi ao lado de meu pai, também caminhoneiro, quando eu ainda era apenas uma menina. Ele me dizia que a estrada não era só uma linha entre pontos, mas um lugar de encontros e despedidas, de gente que se perde ou se encontra sem saber bem como. E, de certa forma, eu sempre soube que ele estava certo. A solidão da estrada é algo que aprendi a aceitar. Mas essa noite estava diferente. O céu estava fechado, sem estrelas, e o vento cortava o ar frio como uma lâmina. Eu seguia com a carga de café, o cheiro adocicado vindo dos sacos atrás de mim, misturado com o combustível e a poeira da estrada. Não havia muitos caminhões à minha frente. A viagem parecia mais longa do que o normal. Quando o posto de gasolina abandonado apareceu no horizonte, decidi que era hora de parar. Era tarde demais para continuar sem descansar, e o posto parecia um refúgio silencioso, longe da solidão da estrada. O motor do caminhão ronco baixinho quando parei, e a escuridão pareceu engolir todo o restante da estrada. Saí do veículo e, apesar do cansaço, uma sensação estranha me invadiu. Era como se o posto me observasse, como se o lugar estivesse esperando por mim. Sacudi a cabeça e atribuí a impressão à exaustão. Nada mais. Ainda assim, o desejo de abastecer e seguir logo estava ali, pulsando dentro de mim. Com os olhos cansados e o corpo pesado, decidi caminhar até a bomba. Sabia que precisava voltar logo para a estrada para não perder o ritmo da viagem. No entanto, a sensação de desconforto não me deixava. Algo naquele lugar parecia me puxar, mas o que exatamente eu não sabia. O posto estava deserto, como eu esperava. Havia algo de estranho no ar, uma sensação de abandono, como se o tempo tivesse parado ali. O antigo posto de gasolina estava envolto por uma poeira espessa, com paredes desgastadas pela ação do vento e do tempo. O tanque de combustível, enferrujado, parecia ter sido esquecido há anos, e as lâmpadas, uma vez brilhantes, agora estavam quebradas, pendendo como ossos velhos. A placa enferrujada indicava que aquele lugar já teve alguma utilidade, mas agora estava ali, à margem da estrada, como um vestígio de um passado esquecido. Eu entrei cautelosamente, sentindo o ambiente pesado ao meu redor. O frio que tomava o posto não era natural, um calafrio gelado que parecia penetrar até os ossos. Caminhei até a bomba de gasolina, esperando que pelo menos algo ali funcionasse. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos ecoando no concreto rachado. Mas logo comecei a ouvir algo diferente. Sons vagos, quase inaudíveis, que pareciam vir de dentro do posto. Eram sussurros, como se alguém estivesse conversando em uma língua distante, mas as palavras se desfaziam no ar, antes de conseguir entender. Eu tentei ignorar, tentando convencer a mim mesma de que era apenas a exaustão. No entanto, quando olhei para a esquina do posto, vi algo que me fez parar.
Um vulto, uma sombra feminina, parada perto da parede. A figura parecia flutuar, sem pressa, e quando tentei focar nela, ela desapareceu. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Um arrepio percorreu minha espinha, e por um momento senti que algo me observava. A sensação era intensa, como se o próprio posto estivesse vivo, respirando, aguardando. Eu precisava sair dali. Mas quando me virei para o caminhão, algo parecia me prender ao lugar. Uma força invisível, um instinto que me dizia que ainda não era o momento. Eu já estava quase no caminhão, pronta para sair daquela sensação opressiva, quando algo me paralisou no lugar. A voz, suave e clara, sussurrou meu nome. Joana. Foi como se estivesse vindo de dentro do posto, direto de suas paredes antigas, que pareciam engolir o som. Fiquei estática, os pelos do pescoço eriçados, enquanto a estranha sensação de ser observada se intensificava. Ninguém estava ali, mas a voz estava clara e inconfundível. Meus passos hesitaram. A exaustão estava me cobrando caro, mas o que eu estava ouvindo não podia ser ignorado. Com o coração disparado, comecei a andar de volta em direção à porta do posto, o som dos meus passos abafados pela poeira acumulada no chão. Cada movimento parecia ecoar em um silêncio profundo demais, como se o lugar estivesse esperando por algo. A porta enferrujada rangeu suavemente quando me aproximei, mas antes que pudesse tocar, a voz soou novamente. Desta vez estava mais perto, mais forte. Joana. Agora era como se estivesse vindo de algum ponto atrás de mim. Um arrepio percorreu meu corpo e, com um frio na espinha, olhei em direção à esquina onde vi o vulto. Tudo estava quieto, imerso em uma escuridão que parecia mais densa do que a própria noite. O que estava acontecendo? Minha mente começou a trabalhar em excesso, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Poderia ser a fadiga, o cansaço acumulado ou algo mais. Senti uma vontade urgente de sair dali, mas a voz continuava a me seguir, como se estivesse impregnada no ar, me chamando, me retendo naquele posto sombrio. Quando voltei para o caminhão, minha mente estava cheia de dúvidas e medos. O posto parecia ter se tornado um lugar ainda mais estranho à medida que a noite avançava. Olhei para a estrada como se ela fosse a única coisa confiável, mas logo percebi que não estava mais sozinha. Ao longe, alguns caminhões estavam estacionados à beira da estrada, seus motoristas provavelmente descansando. Era raro encontrar outros caminhoneiros em um lugar tão afastado, e a curiosidade me fez parar. Me aproximei de um dos caminhões, um modelo antigo que já havia visto várias vezes nas paradas da estrada. O homem dentro dele, um caminhoneiro idoso, olhava-me com uma expressão cansada, como se o tempo e as viagens o tivessem moldado de maneira irreversível. Seus olhos eram opacos, mas havia algo mais ali, como se ele soubesse mais do que queria dizer. Você passou pelo posto abandonado, não foi? Ele perguntou, sua voz rouca e arrastada. Eu acenei, hesitante. Cuidado com aquele lugar. Ele continuou, olhando para a estrada com um olhar distante. Nos anos 70, uma mulher morreu atropelada ali. E desde então, dizem que a alma dela não encontrou descanso. Ela chama os motoristas, faz com que se percam. Muitos já desapareceram por lá. Você deve ter sentido alguma coisa, não é? Aquelas palavras caíram como uma pedra no meu peito. Eu havia suspeitado, mas agora, ouvindo a história de um outro motorista, tudo parecia mais real. O homem me contou que, desde o acidente,
O posto tornou-se um ponto maldito, um lugar onde a presença da mulher se manifesta, chamando aqueles que se atrevem a parar ali. Ele falou com um tom grave, como se estivesse contando um segredo perigoso. Não ignore os sinais, ele me advertiu. Ela não perdoa. Fiquei em silêncio, os ventos fortes da estrada sussurrando ao fundo, como se a própria estrada quisesse me alertar. O mistério que antes parecia distante agora estava bem diante de mim, e não sabia mais o que pensar. A noite estava mais fria, mais pesada. O que realmente estava acontecendo naquele posto? Mesmo depois de ouvir a história do caminhoneiro, algo dentro de mim não conseguia se desligar do posto abandonado. O vulto que vi, a voz que sussurrou meu nome, tudo isso ainda estava gravado na minha mente. Tentei racionalizar, pensei que poderia ser apenas cansaço, mas não conseguia negar a sensação de que algo estava ali, esperando. A curiosidade, misturada com uma estranha sensação de atração, me arrastou de volta àquele lugar. Eu sabia que estava me colocando em risco, mas não conseguia evitar, como se o próprio posto tivesse chamado por mim e eu, de algum modo, estivesse fadada a voltar. Quando cheguei, o posto parecia ainda mais sombrio, como se o tempo tivesse se congelado ali, aguardando minha chegada. A escuridão parecia mais densa e o silêncio estava mais pesado. Estacionei o caminhão e desci, sentindo os pés pesados, como se cada passo fosse um aviso. A visão da esquina onde vi o vulto antes fez meu coração acelerar, mas não consegui me afastar. Algo dentro de mim dizia para ir em frente. A cada passo que dava em direção àquela área, a tensão aumentava. Eu sentia uma presença, uma sensação de que alguém estava me observando de perto. Flashes rápidos de uma figura feminina começaram a aparecer em minha visão, com um rosto pálido e olhos vazios, como se estivesse me encarando diretamente. Sempre que eu tentava me aproximar, a figura desaparecia, como uma ilusão. Eu estava aterrorizada, mas havia uma força invisível que me prendia ao lugar. A atração era inexplicável. Não sabia mais se deveria ir embora ou ficar, mas algo dentro de mim me dizia que a resposta estava ali, naquele posto. Com a decisão tomada, entrei no posto abandonado, cada passo ecoando nas paredes vazias. A tensão na atmosfera era palpável e meu coração batia pesado no peito, como se ele soubesse o que estava prestes a acontecer. Andei até o balcão, onde encontrei uma antiga fotografia empoeirada, caída entre papéis e outros objetos quebrados. Peguei-a com as mãos trêmulas e a limpei. A imagem mostrava uma mulher com roupas típicas dos anos 70, uma expressão triste e melancólica no rosto. Seus olhos pareciam vazios, perdidos, como se algo tivesse sido roubado dela. Eu não sabia por quê, mas sabia que aquela mulher era a mesma que eu vira no vulto. Virando a fotografia, meu estômago se revirou ao ver o que estava escrito atrás: o nome da mulher e a data de sua morte. Atropelada enquanto tentava atravessar a estrada, ali mesmo, naquele posto. O mistério estava se formando e a conexão se tornava cada vez mais clara. Ela morreu ali, mas sua alma parecia presa àquele lugar, à espera de algo ou alguém. Enquanto isso, a atmosfera no posto ficava ainda mais opressiva. Senti os passos, os risos distantes ecoando em minha mente, como se a própria construção estivesse viva, sussurrando segredos obscuros. O medo começou a crescer dentro de mim e percebi com um arrepio que eu mesma poderia estar em perigo. Foi então que ela apareceu, a mulher,
ou o que restava dela, surgiu diante de mim. Seu corpo era uma figura espectral, suas roupas flutuando ao redor de um corpo sem substância. Ela sussurrou palavras incompreensíveis, como um encantamento, e o terror se apoderou de mim. O pânico tomou conta, e sem pensar, comecei a correr, desesperada para escapar daquela presença macabra. Corri em direção ao caminhão, o terror ainda estampado em meu rosto, e só parei quando a porta estava trancada atrás de mim. O vulto havia desaparecido e as vozes cessaram, mas a sensação de que algo me seguia não se afastava. O coração ainda batia descompassado e meu corpo tremia, mas eu sabia que não podia mais ficar ali. A estrada diante de mim parecia vazia, silenciosa, mas, ao olhar pelo retrovisor, vi o posto agora distante. A imagem da mulher, de seus olhos vazios e expressão desesperada, ainda pairava em minha mente. Eu podia sentir sua presença, como se ela estivesse observando cada movimento meu. Enquanto dirigia, o silêncio da estrada parecia mais pesado. A lembrança da lenda, das palavras do caminhoneiro e tudo o que aconteceu naquela noite ainda martelava minha mente. O que quer que tenha acontecido ali, eu sabia que não havia uma explicação simples. Talvez a mulher nunca tenha encontrado paz, e de alguma forma ela se ligou a todos os motoristas que cruzam aquele trecho. A estrada seguiu em frente, mas o mistério nunca seria resolvido. Eu seria uma das muitas histórias contadas por aqueles que passaram por ali. Mas agora eu carregava a verdade sobre o posto e o espírito da mulher. Talvez, como tantos outros, estivesse marcada para sempre por aquilo. E talvez ela ainda estivesse por aí, à espera de mais alguém.